Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bem-vindos aí a mais uma aula, né? Essa aqui é a aula 2 da segunda lei da termodinâmica. Começar a aula com o pensamento do momento do grande Graciliano Ramos, que diz o seguinte: o único amigo do povo é o povo organizado. É o velho Graça, né? Sabe as palavras do velho Graça. Muito bem. Vamos falar então da segunda lei da termodinâmica, tá? A segunda lei da termodinâmica, ela envolve conceitos relacionados ao funcionamento das máquinas térmicas, né? Em que o calor é transformado em outras formas de energia, como por exemplo a energia mecânica em trabalho, né? Então a gente tem isso aqui, né, na locomotiva do Back to the Future, né? Nós temos aqui um outro carro, né? Esse carro aqui que é um modelo meio híbrido, que seja. O fato é o seguinte: toda a teoria termodinâmica ela se desenvolveu a partir da Revolução Industrial, né? Então, a invenção da máquina térmica pelo Newcomen, né? Máquina térmica essa inventada para bombear água das minas de carvão na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né? E depois aperfeiçoada por Watt. Então, a partir da Revolução Industrial, da invenção da máquina térmica, é que se desenvolveu toda a teoria termodinâmica, né? O homem tinha lá os seus estudos lá de escalas termométricas, de calor, mas o grande boom mesmo para a gente ter a elaboração dessas leis, né, fundamentais do universo, primeira, segunda lei da termodinâmica, os enunciados que nós vamos ver daqui a pouco, de Clausius, Kelvin Planck e de Carnot, foi a partir da invenção da máquina térmica. Isso lá no século XVIII. Muito bem. Então, falando aqui de enunciados, né? A segunda lei da termodinâmica tem 3 enunciados. O primeiro dele é o enunciado de Clausius. Muito bem. Que diz o seguinte: o calor não passa espontaneamente de um corpo para um outro de temperatura mais alta, tá? Então, isso tem a ver com o fluxo de calor. O calor sempre flui do corpo que está a temperatura maior para o corpo que está a temperatura menor, do corpo quente para o corpo frio. Isso aí é o enunciado de Clausius, tá bom? Para o calor fluir de um corpo frio para o corpo quente, já não vai ser mais de forma espontânea, vai ter que se realizar trabalho. E é isso que a gente vai ver, por exemplo, num refrigerador, num ar-condicionado, né, numa máquina térmica, ao contrário que seriam os refrigeradores, tá bom? Segundo enunciado é o enunciado de Kelvin Planck. Olha só que coisa interessante. É impossível que exista uma máquina térmica que opere em ciclos, retirando o calor de uma fonte térmica, no caso a fonte quente, e convertendo integralmente esse calor em trabalho, tá? Então esse aqui é o princípio do Kelvin Planck. Em outras palavras, o que o Kelvin Planck quis dizer nesse enunciado? Não existe máquina térmica com rendimento de 100%, tá? Não existe máquina térmica com rendimento de 100%, tá? E ele quer dizer justamente isso: uma parte do calor que sai da fonte quente, que realiza trabalho, tem que ser rejeitada para a fonte fria. Aí entra a questão, né, da entropia, que só aumenta, a entropia do universo que só aumenta. Tá bom? Olha como é que as coisas vão se casando, os conceitos. Isso é muito lindo, cara. É muito lindo, né? Isso é a natureza, pessoal. Aqui seria o esquema de uma máquina ideal, que não existe, né? A máquina ideal só está no plano das ideias. Não tem esse tipo de máquina. Não existe uma máquina que pegue todo o calor que sai da fonte quente e torne ele em trabalho. Não tem essa máquina ideal, tá bom? Aí vem lá agora o nosso prezado Carnot, com o seu enunciado. Para que uma máquina térmica converta calor em trabalho de modo contínuo, ela deve operar em ciclos entre duas fontes térmicas, a fonte quente e a fonte fria, retirando o calor da fonte quente, convertendo esse calor calor da fonte quente, em trabalho, tá? A gente usa aqui a letra W para diferenciar com temperatura, e rejeitando o restante desse calor para a fonte fria.
fria, que seria o QF, tá? Então esse aqui é o enunciado de Carnot, que já vai nos dar o que? Um esquema de como é que funciona uma máquina térmica, né? Então a gente tem aqui, ó, essa equação aqui é muito importante, ó. O calor disponível, a energia disponível, que é o calor que vem da fonte quente, ele é o somatório da energia útil, que é o trabalho realizado, mais o calor que é rejeitado para a fonte fria, tá certo? Então essa aqui é uma equação importante para nós. É uma equação de quê? Da conservação da energia. O calor que vem da fonte quente é igual ao trabalho, mais o calor que vai ser rejeitado para a fonte fria. Tá bom? Muito bem. Esse aqui, pessoal, o que que é? É um esquema da máquina térmica, né? Então olha lá, né? Ó, o que que acontece na máquina térmica? Eu retiro uma quantidade QQ de calor da fonte quente, realiza-se trabalho, uma parte desse calor ele é necessariamente rejeitado para a fonte fria. Tá bom? Beleza. Esse é o esquema então de uma máquina térmica. Rendimento de uma máquina térmica, tá? Como é que se dá esse rendimento? O rendimento que a gente representa pela letra grega eta de uma máquina térmica é dado por quem? Pela energia útil dividido pela energia disponível. No caso, a energia útil é o trabalho, W. E a energia disponibilizada é o calor recebido da fonte quente, QQ. Então, nesse caso, matematicamente, eu teria que o rendimento é trabalho sobre QQ, tá? Mas o trabalho é QQ menos QF. Então, no lugar de trabalho, eu coloco QQ menos QF. Então, eu vou ter aqui que o rendimento de uma máquina térmica, QQ menos QF sobre QQ, QQ dividido por QQ dá 1. E aí a gente vai ter o quê? Essa equação que me dá o rendimento de uma máquina térmica. Tá bom? Então, rendimento da máquina térmica é 1 menos a relação entre QF e QQ. Olha bem, que essa parcela aqui é interessante, né? Ela vai fazer com que o rendimento da máquina térmica seja menor do que 1. Né? Menor do que 1 quer dizer que o rendimento da máquina térmica não é 100%. Beleza, pessoal? Tá? Qual que é o desafio da engenharia, da física, da química? É justamente diminuir ao máximo essa quantidade de calor que é rejeitado para a fonte fria, justamente visando aumentar o rendimento de uma máquina térmica. É muito interessante a gente observar que, por exemplo, um automóvel que é movido por um motor a ciclo Otto, né, um motor, né, a centelha, a máquina térmica de um automóvel pequeno é um motor ciclo Otto, o rendimento de um automóvel é de 25%. Ou seja, quando você coloca 1 litro de gasolina ou 1 litro de etanol no automóvel, apenas 250 ml dessa gasolina e desse etanol vai ser convertido em trabalho. Os 750 ml vão ser o quê? Perdidos, vão ser rejeitados para a fonte fria. Então eles vão ser dissipados na forma de calor, na forma do ruído do motor, etc. e etc. Olha que coisa interessante, né? Então o desafio é justamente o quê? Cada vez mais aumentar-se o rendimento de um motor, né? Aí você tem lá o motor híbrido, né? Desses carros novos aí, né? Em que durante o movimento ele carrega a bateria, justamente para poder tentar aumentar o rendimento. Tá certo? Então isso é muito interessante, tá bom? Pessoal, é isso aí. Obrigado por assistir a aula. Até a próxima.